Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um painel do 10º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. É uma alegria ter vocês aqui hoje. É uma alegria ter essa audiência, amigos, aqui pessoas que são especialistas nesse tema, pacientes, para a gente discutir, né, a importância do valor da participação social na incorporação de tecnologia em saúde, né, e o quanto a gente precisa de informação, transparência. Meu nome é Luana Lima, eu sou coordenadora de Políticas Públicas e Advocacy na Abrale, na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e também faço parte da coordenação do movimento Todos Juntos contra o Câncer. E para a gente falar desse tema tão importante, eu vou contextualizar aqui um pouco. A gestão de tecnologias constitui, na atualidade, um grande desafio aos sistemas de saúde. No Brasil, a participação social é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde e também da nossa Constituição Federal. No entanto, essas participações, elas são, de fato, ainda recentes e são ainda um grande desafio para o Estado. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, é um órgão do Sistema Único de Saúde do Brasil, responsável por analisar e propor a incorporação de novas tecnologias em saúde para o sistema público. A participação social deve desempenhar um papel importante no processo de tomada de decisão da CONITEC, garantindo a transparência, a legitimidade e também a representatividade nas decisões relacionadas à saúde pública. É importante observar que a participação social na CONITEC deve buscar garantir que as decisões relacionadas à incorporação sejam baseadas em evidências sólidas, mas também deve ser levada em consideração as necessidades e perspectivas da população beneficiada pelo SUS. Esse é um processo que deve ter como objetivo promover a equidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos destinados à saúde no Brasil. E, nesse processo, a gente precisa compreender qual é o valor da participação social, qual é a metodologia de análise dessas contribuições, qual é o impacto da participação social na tomada de decisão. Eu aqui representando uma entidade de apoio ao paciente e também como uma pessoa que trabalha para que os pacientes possam participar de forma ativa e qualificada nesse processo, né, a gente tem muito interesse de saber sobre esse tema. E, para tratar dele, eu apresento aqui os nossos convidados. Andréia Brígida de Souza, coordenadora da Coordenação de Incorporação de Tecnologias, da CITEC, no Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, DEGITES, do Ministério da Saúde. Ela atua na participação social da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC. Dr. Renato Sampaio, médico hematologista do Banco de Sangue Hemolabor e professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, e também membro do Comitê de Acesso a Medicamentos da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, a BHH. Silvia Ferriti, voluntária no Oncoguia, paciente de câncer de mama metastático, com interesse no advocacy, em pesquisa clínica e avaliação de tecnologia em saúde. A Silvia também participou da perspectiva do paciente na CONITEC, no processo de incorporação dos inibidores de ciclina. Verônica Stasiak, psicóloga, mestre e doutoranda em ciências farmacêuticas, com ênfase em avaliação de tecnologias da saúde pela Universidade Federal do Paraná. MBA em Políticas Públicas e Direitos Sociais. E a Verônica também é fundadora e diretora executiva do Unidos pela Vida, o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, e também membro do Grupo Brasileiro de Estudos em Fibroses Císticas e da ISPOR. Sejam muito bem-vindos, gente. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente começar aqui a discutir esse tema. Acho que a gente tem muito interesse em compreender realmente como são os processos, né, como que é dado valor a essa participação social, compreendendo que essa participação social ela não é só do paciente, ela é de toda a sociedade, ela é da sociedade médica, ela é do cuidador, ela é dos familiares e também da sociedade civil como um todo, que deve se responsabilizar também pelo que acontece, pela gestão do SUS. Eu queria começar lembrando também vocês que estão aqui na plateia, que vocês podem, ou que estão nos assistindo, que vocês também podem participar. A gente vai exibir um QR Code para vocês poderem mandar perguntas. A gente vai fazendo as perguntas aqui
durante o debate, e quem está online também pode mandar pelo chat. Bem, eu vou começar com a Andréia, então, para poder falar com a gente sobre como acontece o processo na Conitec. Não é? A Conitec ela é assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias, né, o DEGITES, e tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias no SUS. Né, e também na constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretrizes terapêuticas. Então, eu chamo a André para ela explicar, para a gente poder contar como funciona o processo, a coordenação. Bom dia a todos, obrigada pelas apresentações, e aos meus colegas também. Bem, eu vou começar falando um pouquinho da participação social na Conitec. Pode colocar, por favor, apresentação? Sou eu que coloco, né? Quer dizer, não sei. Só um momento, eles... Aqui, pronto. Que eu vou olhar aqui embaixo. Bem, a participação social na incorporação de tecnologias em saúde no SUS. Então, não tem como começar falando da participação social sem falar um pouquinho da Conitec. A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Como já foi falado, ela assessora o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde e também na constituição de PCDTs. Ela foi criada por meio da Lei 12.401, 2011, e regulamentada por meio do Decreto 7646. Então, nós temos aí 12 anos de Conitec. De acordo com esse decreto de 2022, né, do ano passado, nós temos uma nova estrutura para a Conitec. Então, nós temos, de um lado, os comitês e, do outro lado, a Secretaria Executiva da Conitec. Os comitês, hoje, eles são 3, Comitê de Medicamento, de Produtos e Procedimentos e de PCDT. E, do outro lado, está ali a Secretaria Executiva, que é o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, o DEGITES, que tem 5 coordenações, uma delas é a CITEC, que é a coordenação que eu estou hoje como coordenadora. De acordo com esse decreto, a composição do comitê mudou um pouquinho. Então, hoje são 15 membros. Então, a Conitec ela é representada por 15 membros. Então, tem membros do Ministério da Saúde, né, das secretarias de ciência e tecnologia, das secretarias do Ministério da Saúde, das agências reguladoras, então, da Anvisa, da ANS, dos conselhos, Conselho Nacional de Saúde, do Conselho do CONAS, do CONASEMS, que são secretaria dos secretários de saúde, das secretarias municipais de saúde, Conselho Federal de Medicina, a AMB e os NATs, que são os núcleos de ATS. Eu consigo ver, tá bom. Isso. Então, como é a participação social na Conitec? Né? A participação social ela já é um elemento central no processo de ATS. A participação social ela já está presente no SUS desde sua constituição e está presente na Conitec desde a criação da Conitec em 2011. Então, a Conitec ela tem promovido iniciativas para incluir os diversos atores no processo de ATS no SUS. Então, quais são esses atores no SUS? Então, a participação social ela é para todos esses atores. Então, são 7. Né? Tem os membros da Conitec, tem os usuários do SUS, sejam eles pacientes, familiares, cuidadores, associações de pacientes, tem os metodologistas e pesquisadores, os gestores do SUS, seja federal, distrital, estadual, municipal, os profissionais de saúde de todos os conselhos, né?
a indústria farmacêutica, a fabricante da tecnologia em saúde e os atores do sistema de justiça. Nós temos convidados para a reunião da Conitec. Então, hoje, de acordo com o decreto, nós convidamos 3 atores do sistema de justiça, então são representantes do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Superior da Defensoria Pública. Nós também convidamos profissionais de saúde para trazerem ali sua experiência clínica com a condição de saúde, né, que está sendo avaliada, e representantes da gestão do SUS. Então, nós temos área técnicas do Ministério, representantes das secretarias estaduais, municipais de saúde, hospitais universitários, institutos. E temos outros convidados também, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, essa aqui é o fluxo de demandas da Conitec. Então, a demanda ela é recebida, né, ela estando conforme, ela passa para uma análise dos estudos de ETS, elaboração do relatório técnico, que é feita por um técnico do departamento, da Secretaria Executiva da Conitec, e esse relatório ele é enviado para os comitês, né, com antecedência da reunião. Então, no mínimo 10 dias de antecedência. E acontece a reunião da Conitec de recomendação inicial daquela tecnologia. Então, nesse momento, há uma apresentação do tema pelo técnico, responsável pelo relatório técnico. Acontece a perspectiva do paciente, vou falar um pouquinho mais sobre a perspectiva do paciente, que é a participação de um usuário do SUS na reunião da Conitec. Participação também de especialistas, nesse momento eles também trazem a visão, né, a experiência clínica deles, e acontece uma discussão do comitê. Nessa discussão, todas essas pessoas são acionadas. E, por fim, uma recomendação preliminar. E o que é a perspectiva do paciente? Como eu disse, é a participação de um usuário do SUS, seja ele pacientes, familiares, cuidadores desses pacientes, ou um representante de associação de pacientes. Então, a participação de algum deles na reunião da Conitec. Nós fazemos uma chamada pública no site, essas pessoas se inscrevem e acontece ou um sorteio ou uma escolha, né, dependendo da quantidade de inscritos. Então, se for até 30, esses mesmos inscritos eles decidem por uma pessoa, escolhem um representante titular e suplente. Se tiver mais ou não tiver um consenso, acontece um sorteio. Nós já recebemos 3.660 inscritos e já tivemos aí mais de 100 participações. O início dessa ação foi em dezembro de 2020. A gente iniciou em dezembro com um piloto, que foi chamado de paciente testemunho. E, a partir de fevereiro, né, que foi a primeira reunião de 2021, a gente começou com essa ação chamada Perspectiva do Paciente. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos, né? As pessoas às vezes ficam em dúvida, né? Que aspectos que eu como paciente, como usuário do SUS, vou apresentar ali na reunião da Conitec. Então, eu trouxe uma orientação que a gente passa para esses representantes. A gente faz 2 reuniões preparatórias com eles. Às vezes, a gente faz uma outra também sobre a parte técnica, né? De uso do Teams. E a gente orienta as pessoas sobre esses aspectos, né? Então, que aspectos você acha, como usuário do SUS, como paciente, como cuidador, como associação, né? Quais são os aspectos que você acha que era muito importante que os membros dos comitês soubessem, né? Sobre aquela tecnologia, sobre a sua condição? Então, a tecnologia utilizada, ela trouxe quais objetivos para a sua vida? Você teve melhoras dos seus sintomas? A tecnologia promoveu um impacto na sua qualidade de vida, nas suas atividades diárias? O que acontece? Muitas dessas informações elas não são trazidas em evidências científicas, em estudos clínicos, em artigos. Então, esse dia a dia é que a gente quer ouvir, né, que os comitês da Conitec querem ouvir daquele usuário do SUS que está ali trazendo a sua experiência de vida. Mas também não são só benefícios. Quais outras, né, desvantagens aí você
foram apresentadas, né, no uso dessa tecnologia, você enfrentou alguma dificuldade no uso, algum evento adverso, ou teve algum desconforto na sua administração? Como você acessou essa tecnologia? Teve impacto no orçamento da sua família, do seu orçamento familiar? Eu não sei se todos aqui já assistiram a alguma perspectiva do paciente. Então, eu trouxe um videozinho bem curtinho, só para vocês terem uma noção de como é essa participação. A gente deixa sempre aberto ao participante apresentar um PowerPoint, apresentar resultado de exame, ou apresentar sem nenhuma apresentação de PowerPoint. Você coloca, por favor, o videozinho? Um áudio. E o dia a dia agora, a diferença, o oposto de quando a gente está sob o efeito do medicamento. A gente pode trabalhar regularmente, podemos fazer todas as viagens conscientes, né? Lembrando que a gente tem 15 dias que retornar no hospital para fazer a infusão. Os exames sempre com os indicadores normais, então todo mundo fica mais tranquilo quando recebe os exames deles, os nossos exames normais. Poder praticar a atividade normal, esportiva, proporcionando bem-estar, né? Ausência de dores, que eu acho que é o fundamental, todo mundo merece viver o dia a dia sem dor. Diminuição ou total eliminação de medicamentos paliativos, eu mesmo hoje em dia não tomo nada além do Soliris, né? A não ser que tenha alguma atividade específica, uma coisa que eu comentei antes, por exemplo, só uma curiosidade, eu vou para fazer um voo eu sou guia de turismo, lembrando, né? Vou fazer um voo de 12 ou 14 horas. Como precaução, eu tomo um anticoagulante, só por causa do voo muito longo. Só isso. No meu dia a dia normal, é somente o Soliris. Vida social ativa, né? As pessoas podem sair de casa, e o planejamento familiar a longo prazo, né? Eliminando aquela dúvida de será que eu vou morrer quando? Sendo bem grosseiro no termo. Assim eu fiz, e eu venho tomando o Selexipag faz aproximadamente 2 anos. Aí você pode passar um slide, por favor? Esse aí é um ecocardiograma que eu trouxe, que eu realizei antes de começar a tomar o Selexipag. E ao final eu faço uma comparação do meu atual. Daí você pode passar de novo. São declarações médicas dos meus médicos para eu conseguir o Selexipag, dizendo que eu estava evoluindo para a falência do ventrículo direito e a óbito, que eu estava tendo desmaios contínuos, e pode passar também. Aí, bom, eu comecei a tomar o Selexipag e eu costumo dizer que foi uma guinada na minha vida. Assim, se antes eu vivia para não passar mal, para não desmaiar, hoje eu simplesmente vivo. E o dia a dia agora, a diferença, o oposto de quando a gente está sob o efeito do medicamento. Está sendo repetido. Isso, pode parar. Você volta lá, por favor, na apresentação. Então, aqui eu trouxe para vocês 2 pacientes que falaram um pouquinho do seu antes e depois, dos seus exames. Agora eu vou falar de um outro mecanismo, que é a consulta pública, que está presente na Conitec desde o início, em 2011. Né? Ela é disponibilizada por 20 dias no site da Conitec. Então, só para vocês entenderem, nós já fizemos aí mais de 700 consultas públicas, com quase aí 400 mil contribuições. E, nesse momento, todo mundo pode contribuir. Então, às vezes, a pessoa fica, nossa, mas eu não falei na perspectiva do paciente, eu não teve, ou aquela pessoa não me representou. Tem um momento da consulta pública para todos, né, falarem e comentarem sobre a sua experiência. Como é que eu posso contribuir na consulta pública? Nós temos 2 formulários. O formulário técnico-científico é um formulário que as pessoas trazem aí novas evidências, novos valores. E o formulário de experiência e opinião, que trazem aí, seja um profissional de saúde, um usuário, um cuidador, enfim, um amigo, contribuições a respeito da experiência com aquela tecnologia e com a condição de saúde. Para acompanhar esse formulário de experiência e opinião, nossa equipe elabora relatórios para a sociedade, fizemos mais de 400. Ele tem uma linguagem mais simples, fala da doença, fala da tecnologia e apresenta a perspectiva do paciente também. As consultas públicas de experiência e opinião,
É feita uma análise qualitativa pela nossa equipe. Nós temos uma equipe de participação social com 6 técnicas da área de ciências sociais. Então, a equipe realiza análise temática do conteúdo e hoje já fizemos aí 43 análises, sendo 2 em andamento. Por fim, essas contribuições são levadas para uma outra reunião da Conitec de recomendação final e acontece uma emissão de uma recomendação final. A Conitec faz uma recomendação. Quem bate o martelo, quem incorpora, é o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. Ele pode pedir uma audiência pública antes da sua decisão final de publicação no diário. Então, a audiência pública, ela também é um instrumento de participação social e ela é feita a pedido do secretário, caso ele entenda que ainda precisa obter mais informações. Nós já fizemos 9 audiências públicas e ela é toda organizada pelo gabinete da secretaria. Ela é toda a pedido do secretário. Coloquei aqui, grandão, para todo mundo já colocar aí o celular. Esse é o nosso cadastro. Nós temos 3 cadastros no site da Conitec. Temos cadastro de pacientes e associações, temos o cadastro de especialistas e temos o cadastro de gestores do SUS. Para que esse cadastro? Para obter um banco de dados, então, para você receber informações da Conitec com mais facilidade. Então, eu tenho preferência pelo tema asma. Então, a gente abre uma chamada, abre uma consulta, abre uma enquete, enfim, você vai receber essas informações no seu e-mail cadastrado. É o site da Conitec, eu tentei fazer um efeito, olha só. Participação social, está no site da Conitec, gov.br/Conitec. E esse é o nosso e-mail. Tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma dúvida, alguma sugestão, crítica, podem enviar para a gente. Obrigada. Andréia, muito obrigada pela apresentação. Depois a gente vai querer saber um pouco melhor aí sobre a metodologia, como que ela é feita. Acho que todo mundo tem muito interesse, saber melhor como que é. Mas eu vou chamar agora a Verônica para poder falar com a gente. A Verônica tem um trabalho super importante e acho que o lugar também que ela tem de fala, porque a Verônica ela é paciente também, ela vai falar um pouquinho sobre isso. E ela fez uma pesquisa super importante sobre os critérios de análise e utilização das contribuições recebidas por pacientes em consultas públicas da Conitec, a partir do caso dos moduladores para fibrose cística. E os resultados trouxeram importantes informações para a gente sobre esse processo de incorporação, mas relacionado à participação social, e também acho que algumas questões importantes para a gente refletir no aprimoramento dessa participação. Verônica, por favor. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, Brali, TJCC, pelo convite. Estou estreando no TJCC depois de muitos anos. Estou muito feliz, então, de estar aqui com vocês. Como a Lu falou, eu também sou uma pessoa com doença rara, com doença crônica. Eu sou uma paciente com fibrose cística. Fui diagnosticada há quase exatos 14 anos atrás. Eu fiz 37 segunda e faço 14 de diagnóstico, agora dia 29. Vocês sabem do que eu estou falando, né? A gente tem que celebrar essas datas e esses marcos na nossa vida de sobrevivência. E a minha jornada, então, é construída por conta do meu diagnóstico, naturalmente, que eu recebi aos 23 anos, já num estágio bastante avançado. E graças ao tratamento e ao diagnóstico, hoje eu consigo, então, usufruir de uma melhora na qualidade de vida e estar aqui conversando com vocês com um pulmão só e tagarelando bastante, né, gente? É importante ter tirado um, porque 2, acho que ninguém ia me aguentar. Meu marido diria que Deus tira o pulmão da pessoa certa. Sim, pois é. Vocês vejam que eu passo em casa. Brincadeiras à parte, foi por conta do meu diagnóstico que eu fundei, então, o Unidos pela Vida, que hoje é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. E nessa minha jornada, então, trabalhando com a fibrose cística, trabalhando pela qualificação da participação social, encurtando a história longa, porque a gente também tem atualização de protocolo, a gente tem medicamento, a gente tem tratamento para a fibrose cística, que eu também comecei a estudar muito e me especializar em ATS, especialmente em participação social,
Eu também sou psicóloga, então eu tenho esse olhar para as narrativas enquanto histórias potentes de cada um de nós, né? O poder e a relevância que tem uma narrativa de uma pessoa que convive com uma doença. E muito me chamava a atenção justamente como que essas contribuições que nós, enquanto pacientes, sociedade civil, profissionais da saúde, poderíamos enviar e auxiliar no processo de tomada de decisão, mas como que isso estava sendo trabalhado. Então, eu vou trazer aqui um pouco brevíssimos resultados, um post-it da minha dissertação de mestrado. Depois eu vou deixar o QR Code para quem quiser acessar, que eu realizei na Universidade Federal do Paraná. E o meu doutorado também está seguindo nessa área. Eu tenho uma questão tecnológica bastante importante. A Andrea comentou um pouquinho para a gente o que é a Conitec, então agora a gente já está todo mundo na mesma página sobre a comissão que auxilia a tomada de decisão, mas existe um processo, né, que é um processo multidisciplinar, bem estruturado, que é a avaliação de tecnologias em saúde, que auxilia nessa tomada de decisão. Então, dentro da avaliação de tecnologias de saúde, nós temos 4 pilares muito importantes, que são as evidências clínicas acerca da nova tecnologia. E quando eu falo de tecnologia de saúde, em saúde, eu falo de medicamento, insumos, sistemas de saúde, aqui com um pouco mais de ênfase em medicamento, por ter sido objeto do meu estudo. Mas as questões clínicas, de evidência, eficácia, as questões econômicas, de custo, custo-efetividade, as questões organizacionais, de logística, difusão dessa tecnologia, são extremamente relevantes no processo de ATS. Mas também as questões relacionadas à vida real dessa pessoa que está em uso dessa tecnologia e da comunidade que está envolvida nesse processo. E as contribuições desse paciente, né, falando especificamente das pessoas que são usuárias das tecnologias, são recebidas pela Conitec através dos mecanismos de participação social, como a Andrea já nos trouxe. E o Dr. Brian O'Rourke, que é um dos principais pesquisadores de ATS do mundo, tem uma literatura extremamente vasta, global, sobre a relevância da participação social nos processos de ATS, sobre a relevância da contribuição tanto do paciente quanto dos seus familiares, de todas as pessoas que são impactadas por essa tecnologia, é extremamente relevante e tem que ser considerado em ATS. Isso não é uma demanda brasileira, é uma demanda global, é uma necessidade global. E ele, numa entrevista, disse que se você não está envolvendo pacientes, você não está fazendo ATS. É simples assim. Então, a voz do paciente, a perspectiva do paciente, não enquanto mecanismo, mas enquanto realidade, precisa ser considerada sim nesses processos. E aí, nesta jornada, alguns questionamentos surgiram e foram os norteadores aí da minha pesquisa de mestrado. Que metodologia de análise está sendo utilizada para observar e analisar essas contribuições? Então, qual metodologia tem sido utilizada para analisar as contribuições desses pacientes e das consultas públicas de modo geral? Como que essas contribuições que são enviadas no formulário têm sido organizadas e apresentadas pelo tecnologista para os tomadores de decisão? E se esses relatos estão, de fato, impactando na tomada de decisão? Então, o objetivo da minha pesquisa de mestrado foi, então, identificar essas metodologias utilizadas pelos tecnologistas para analisar as contribuições recebidas por pacientes, foi meu recorte metodológico, no formulário de experiência e opinião, em consultas públicas da Conitec, para incorporar 3 medicamentos para fibrose cística, que foi um estudo de caso único, e também observar como que essas contribuições foram utilizadas, consideradas e se impactaram na tomada de decisão. Então, essa análise documental ela foi dividida em 2 etapas. Eu fiz todo o estudo utilizando documentos que estão disponibilizados no portal da Conitec, então, relatórios de recomendação, as planilhas com as informações das contribuições recebidas no formulário de experiência e opinião, os vídeos que estão no site da Conitec e os relatórios finais. E aí eu dividi em 2 etapas essa pesquisa. Então, na primeira etapa, eu analisei esses documentos, tentando me colocar no lugar do avaliador, do metodologista que vai analisar essas contribuições. Então, eu busquei, dentro dos formulários de experiência e opinião, identificar se haviam contribuições de pacientes com relatos de vida real. De posse desses dados, coloquei numa caixinha e fui para a segunda etapa, que foi analisar os vídeos das reuniões, que desde a reunião 88 de 2020 agora são disponibilizados os vídeos. Quem nunca assistiu, assista, porque é assim que a gente consegue entender as dinâmicas e poder estudar e incidir, inclusive, em políticas públicas ou fazer advocacy no sentido de poder discutir, dialogar e aprimorar esse processo. É assistindo que a gente consegue ter informação. Desculpa. E aí eu consegui observar como que esses mesmos dados que eu analisei foram analisados pelos tecnologistas
e como que foram apresentados. Então, na primeira etapa, eu olhei os relatórios preliminares para entender a recomendação inicial, e aqui, obviamente, está tudo muito resumido. No segundo momento, o segundo grupo de documentos foram, de fato, as planilhas com as contribuições de experiência e opinião desses pacientes e se dentro dessas contribuições de pacientes haviam relatos com evidência de uso das tecnologias em análise. E, então, nesse segundo momento, eu analisei os vídeos das apresentações para identificar a metodologia, a forma de apresentação e o impacto na decisão e, por fim, a decisão final através do relatório de recomendação final. As 3 tecnologias analisadas, que foi o Lumacaftor Ivacaftor, o Ivacaftor e o Tezacaftor Ivacaftor, 3 moduladores da proteína CFTR para o tratamento de pessoas com fibrose cística, tiveram recomendação inicial desfavorável de não incorporação no SUS, com justificativa majoritariamente ligada à questão específica de custo e impacto orçamentário. Quando a gente olha para o primeiro formulário de experiência e opinião, que foi o formulário do Lumacaftor e Ivacaftor, aqui codificado como M1 para facilitar, nós tivemos quase 12 mil contribuições de experiência e opinião, de todas as categorias, né? É um número quantitativamente bastante expressivo quando a gente olha, imagino que Degites tenha ficado de cabelo em pé quando viu essas 12 mil contribuições, mas quando a gente vai buscar, por exemplo, num recorte metodológico, a busca por evidências de vida real, olhando para contribuições específicas de pacientes, nós tínhamos 374 contribuições de pacientes nesse montante total, e dentre estas contribuições, 15 continham evidências de vida real de uso da tecnologia. Então, quando a gente olha no montante inicial, bastante expressivo numericamente, numa busca, e aí numa metodologia que eu desenvolvi e apliquei para chegar nessas contribuições de pessoas que relataram já ter tido experiência com a tecnologia em avaliação, eu encontrei 15 contribuições de pacientes com evidência de uso da tecnologia em avaliação. Na consulta pública 38/2020, do Ivacaftor, também foram encontradas 7 contribuições com evidência de uso dentro do montante total de contribuições de experiência e opinião. 340 eram de pacientes, 7 com evidência de uso da tecnologia. E já na consulta pública 05/22, que foi o Tezacaftor e Ivacaftor, foram encontradas 2 contribuições com evidência de uso da tecnologia. Eu trago aqui alguns exemplos. A Andréia trouxe um vídeo para a gente entender um pouco da perspectiva do paciente, mas aqui eu trago alguns exemplos escritos, né, de contribuições de consultas públicas para a gente observar a robustez de determinadas contribuições. Então, a gente tem tanto dados mais concretos, como, por exemplo, aumento de 10 quilos em 3 meses, aumento de 18% na capacidade respiratória, 200 ml de ar entrando no pulmão. Então, os pacientes contribuintes conseguiram evidenciar com dados quantitativos a sua melhora a partir do uso da tecnologia e também dados um pouco mais abstratos, como, por exemplo, melhora na qualidade do sono, posso levar meu filho para brincar no parque. A gente não tem como mensurar quantitativamente uma contribuição como essa. É um dado qualitativo que deve ser olhado através de uma metodologia de análise qualitativa. Nós não podemos quantificar esse tipo de narrativa e esse tipo de dado por tratar-se de um dado qualitativo. E aí, quando a gente vai para a segunda etapa da pesquisa, de posse dessas informações, onde eu encontrei as contribuições de pacientes com evidência de vida real, eu fui olhar, então, para o vídeo dessa dinâmica de como aconteceu a reunião e como que isso foi analisado e apresentado e utilizado. Então, lembrando que a gente encontrou, né, contribuições com evidência de uso, e falando da consulta pública do M1, já estou acabando. Olhando para a consulta pública, para a reunião de apresentação da consulta pública do M1, que foi a 92/2020, nós tivemos, então, identificadas 15 contribuições com evidência de vida real, e a metodologia que foi identificada através do vídeo e que foi escolhida pelo tecnologista para fazer a análise dessas contribuições foi uma nuvem de palavras. Então, as contribuições que foram enviadas através de um relato qualitativo, com aquelas evidências que eu acabei de demonstrar, a metodologia utilizada foi escolhida pelo tecnologista em questão, naquela reunião, foi uma nuvem de palavras. E das 15 contribuições identificadas, nenhuma delas foi identificada a apresentação para os membros da plenária. Então, embora foi encontrada contribuições com evidência de vida real, elas foram trabalhadas através de uma nuvem de palavras e não foram apresentadas, não foi identificada no vídeo uma apresentação dessas contribuições para os tomadores de decisão, né, os membros da então plenária, hoje comitê.
E dos quase 15 minutos que foram dedicados para a apresentação do formulário de experiência e opinião técnico-científico e proposta econômica, somente 1 minuto e 41 segundos foram dedicados para a apresentação dos dados do formulário de experiência e opinião. Já na apresentação do IVA Captor, que foi na mesma reunião desta anterior, foi feita pelo mesmo tecnologista a análise, também foi utilizada uma metodologia de nuvem de palavra para fazer análise dessas contribuições. Nenhuma delas também foi apresentada aos tomadores de decisão. Então, aqueles dados que a gente acabou de observar, com evidência robusta de vida real, não foram apresentados aos tomadores de decisão, porque foi através de uma nuvem de palavras. E dos quase 18 minutos que foram dedicados para a apresentação das três contribuições, né, econômica, técnica e experiência, pouco mais de 3 minutos foram dedicados para falar do formulário de experiência e opinião. Isso aconteceu em 2020, e nós percebemos uma evolução bastante significativa em 2022, na terceira consulta pública analisada, já resultado do que a Andréia acabou de apresentar, sobre o aprimoramento da metodologia de análise qualitativa. Então, a metodologia utilizada para analisar o formulário de experiência e opinião, ou seja, as narrativas dos pacientes, as narrativas qualitativas, foi utilizada dentro da análise qualitativa, um método de codificação e categorização temática, com auxílio de software. E estas duas contribuições identificadas de pacientes, as mesmas duas foram apresentadas pelo tecnologista do DGITS aos tomadores de decisão. E dos quase 30 minutos que foram destinados para apresentar os formulários de experiência e formulário técnico, mais de 12 minutos foram dedicados, quase metade do tempo, dedicado para a experiência e opinião. Então, com esses resultados, a gente consegue observar que houve, sim, um avanço bastante significativo num aprimoramento de análise qualitativa. A gente precisa reconhecer isso, porque a gente sempre falava muito sobre isso, né? A metodologia não está adequada, a forma de análise não está adequada, uma nuvem de palavras invisibiliza o relato e a narrativa qualitativa desse paciente. E agora, com esse aprimoramento e com essa análise, uma metodologia de análise qualitativa melhor estruturada, a gente percebe uma melhor organização desse dado, uma melhor análise desse dado e uma melhor apresentação desse dado. Aqui eu trouxe para vocês terem ideia do que é a nuvem de palavras e como ela foi apresentada. Então, é uma metodologia de análise considerada frágil para esse tipo de conteúdo, esse tipo de análise e esse tipo de utilização. Essa nuvem de palavras naturalmente reproduz o óbvio. Uma pessoa que está contribuindo numa consulta pública sobre uma medicação disruptiva ou uma tecnologia que salva a vida dela, como a gente viu nos vídeos, vai falar sobre qualidade, sobre vida, sobre SUS, sobre direito. Então, essa nuvem de palavras não vai contribuir para o tomador de decisão receber novas evidências para embasar a sua decisão. Ela reproduz o óbvio. Nuvem de palavras é uma metodologia que majoritariamente é utilizada como uma imagem gráfica e que ela vai reproduzir quantidade de palavras e não qualidade daquele depoimento. E aí a gente até teve a reversão da decisão de uma das tecnologias, mas não foi pautada na contribuição do paciente, na contribuição do formulário de experiência e opinião, foi embasada em outras evidências. Quando a gente olha, então, para a reunião do M3, que foi a apresentação agora em 2022, nós conseguimos observar, sim, uma melhor análise, uma melhor apresentação, mas a gente não conseguiu observar o terceiro ponto dessa engrenagem, que foi uma utilização adequada por parte dos membros do comitê desses dados para embasar a sua decisão. Então, tivemos uma observação de uma análise muito mais robusta, uma apresentação de relatos com evidência, mas a gente percebeu um endereçamento ao MHT dentro da discussão e não se observou um debate acerca desses dados. A tecnologia não teve a decisão final revertida, baseada também em outras evidências. Reforço aqui mais uma vez que não é só a consulta pública que que impacta na reversão da tomada de decisão, tem várias outras variáveis, como evidência, eficácia, questões clínicas e econômicas, entre outros, mas a contribuição da consulta pública tem que ser adequadamente atualizada, utilizada para, quem sabe, impactar na tomada de decisão. E aí, o que eu tenho estudado muito e proposto é que a gente observe essa engrenagem de utilização da consulta pública enquanto um tripé de sustentação para a qualidade das decisões em ATS. E se esse tripé tiver uma partezinha dele que não vai funcionar, essa engrenagem toda vai desmoronar. Então, a primeira etapa da consulta pública é a entrada do dado. Esse dado entra através do usuário que vai enviar a sua contribuição. Então, todos nós aqui, quando vamos participar de uma consulta pública,
Se imaginem como sendo um paciente que vai relatar a sua experiência com a tecnologia ou quanto a sua vida poderia mudar a partir do uso dessa tecnologia. E também se imaginem como sendo a pessoa lá da ponta que vai tomar a decisão. Para você, enquanto vai tomar a decisão, é relevante saber que a vida do paciente não tem preço? A gente sabe que a nossa vida não tem preço e que é nosso direito. Mas pensando com a cabeça de quem vai tomar a decisão, essa pessoa precisa de novas evidências para fundamentar e, quem sabe, mudar a decisão dela. Então, quando você for participar de uma consulta pública, pensa que você seria o tomador de decisão. O que te ajudaria a entender aquilo que você não conseguiu perceber pelas evidências científicas para te ajudar na tomada de decisão? Então, a entrada do dado é o primeiro passo extremamente importante para que essa engrenagem da consulta pública funcione e que esse tripé fique de pé, literalmente. Então, tem que ser um dado qualitativo, com robustez, com informações que sejam relevantes. Mas, ao mesmo tempo, não basta só a participação qualificada da sociedade, e que geralmente é instigada sempre a participar com qualidade e, às vezes, até responsabilizada pela não participação com qualidade. Esse dado também precisa ser analisado de forma adequada. Se é um dado qualitativo, com uma lente de análise qualitativa, a partir de um saber de ciência de análise qualitativa, e a gente percebe essa evolução no próprio DGITS, formando uma equipe agora que tem experiência em análise qualitativa. Então, esse dado precisa ser adequadamente analisado, porque não adianta a gente imputar um dado de qualidade e ele não ser analisado adequadamente. Mas quando esse dado é imputado de forma qualitativa, robusta, é analisado adequadamente, como a gente viu no exemplo da última consulta pública que eu analisei, ele também precisa ser utilizado de forma adequada, porque senão ele não vai servir para nada. Ele tem que ser utilizado de forma adequada pelos membros que vão ler os relatórios, escutar a apresentação e tomar a decisão. Então, esse tripé, ele só vai sustentar a qualidade das decisões em ATS se cada responsável assumir o seu papel e executar com qualidade a sua etapa dentro dessa engrenagem. E algumas considerações finais e sugestões, pensando exatamente nesses três steps que eu comentei. Para que a gente tenha uma efetiva inclusão dos relatos de paciente, a gente precisa que, na entrada do dado, seja aprimorado, talvez, o próprio formulário da consulta pública, para melhorar o envio dos dados. Dentro da análise do dado, definir metodologia de análise qualitativa única e rigorosa. Eu coloquei esses resultados na minha defesa de mestrado em maio. E assegurar a apresentação desses relatos, especialmente esses que têm evidência de vida real, que podem contribuir para a decisão. Na utilização do dado, adensar a discussão sobre como analisar, valorar, considerar e inserir essas contribuições nos processos decisórios de ATS. Eu tive a oportunidade já e fui respeitosamente muito bem recebida pelo DGITS. Fui convidada para apresentar lá para a equipe do DGITS. Foi uma discussão extremamente produtiva e valiosa. Então, eu reconheço também o quanto o DGITS tem feito esse esforço de aprimoramento e de escuta também da sociedade à medida que a gente envia e avalia esses dados a partir do lugar que a gente está. E eu acredito que quanto mais a gente se aprofundar nessas singularidades e complexidades do trabalho com as evidências de vida real, nós, então, trilharemos um caminho metodológico mais justo, mais robusto e mais comprometido com os usuários do SUS. Eu deixo disponível o QR Code para acessar a minha dissertação no acervo da Universidade Federal do Paraná. Jesus, quanto celular levantado, que medo. Leiam, porque, né, a gente espera assim, que as pessoas leiam a nossa dissertação. Além da gente, da banca, né, Tina? Minha banca aqui também. Aqui algumas referências. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Gente, eu recomendo, vejam todas as informações, os dados que a Verônica traz, porque são muito importantes, né? A gente está vendo vários colegas aqui de associações de pacientes, né, que fazem esse trabalho para que a gente possa ter uma melhor participação, a nossa voz possa ser escutada nesses processos. Né? Então, a gente precisa realmente buscar esse aprimoramento. E agora eu queria escutar o doutor Renato, né, que vem de um lugar de fala também importante. Ele é um médico, representa uma sociedade médica, faz parte de um comitê de acesso, né, da ABHH, e participa ativamente também, né, dos processos de incorporação, tanto para uma contribuição técnica, ali, dando subsídio, né, no momento da incorporação, mas também no processo ali de análise, das reuniões técnicas também, e nas audiências públicas e nas contribuições.
Doutor Renato, os médicos são profissionais de saúde que trabalham diretamente com o paciente, né? Então, eles conhecem da prática clínica e muito do que é a realidade que acontece ali com o paciente na experiência com aquele tratamento ou com aquele medicamento. Essa participação, né, da perspectiva médica, da perspectiva de uma sociedade médica, eu queria que você falasse como você vê essa participação enquanto sociedade civil e também como você sente, qual é o valor que é dado, como você avalia essa participação no sentido da relevância que é dada, né, falando especificamente do seu lugar, né? Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Realmente é uma discussão extremamente importante. Eu acho que isso traz benefício a todos. Hoje, então, eu pretendo contribuir, não tanto quanto eu estou aprendendo. Então, realmente, esses processos de incorporação no Brasil têm evoluído muito. Eu estava lembrando aqui, a minha primeira participação na Conitec, isso foi em 2018. Eu fiz uma apresentação de 10 minutos sobre ruxolitinib para mielofibrose. A Novartis fez 5 minutos, e é essencial a participação junto com a indústria, que é detentora da patente, somente ela pode decidir preço, negociação, e isso é essencial para a incorporação. Eu lembro que entrei numa sala gigantesca, um monte de gente, eu falei, depois a outra pessoa falou, fizeram uma pergunta e eu saí. Há 3 semanas atrás, eu fiz uma outra apresentação para outro medicamento, eu falei 10 minutos, a indústria falou 5 minutos, eu fui questionado por 45 minutos. Ou seja, um questionamento de altíssimo nível técnico e de questões muito relevantes. Então, eu sou testemunha que esse processo tem evoluído muito, porque a boa notícia é que temos tratamentos cada vez mais revolucionários para o tratamento do câncer, e para neoplasias hematológicas eu posso dizer com tranquilidade. Hoje, por exemplo, um paciente com leucemia linfóide crônica adequadamente tratado, aquele que precisa ser tratado, ele tem a mesma expectativa de vida que um paciente que não tem a leucemia linfóide crônica. Entretanto, a má notícia é que isso é cada vez mais caro. E nós estamos ainda por ver tecnologias mais caras ainda. Então, essas decisões são muito difíceis. O que ser incorporado, o que não vai ser incorporado. E, como médico, eu gostaria que ninguém tivesse doença, mas a gente quer todos os tratamentos para todo mundo. Mas no momento que você começa a participar, inclusive como sociedade médica, nesses processos, a gente percebe que não dá para a gente bancar tudo ainda, né? Então, essa participação da sociedade médica é primordial. A gente, na BHH, e eu tenho a satisfação de fazer parte dessa associação, é a única associação que tem voz oficial junto à AMB, para representar a hematologia no Brasil, então tem um peso muito grande. Nós temos feito esse comitê de acesso, nós começamos isso em 2016 e tem evoluído muito, tem sido cada vez mais crescente essa atividade nossa na BHH. E hoje, e até recentemente, nós tomamos uma decisão muito importante. Nós só daremos endosso ou apresentaremos tecnologias que tenham sido muito bem discutidas extensivamente, porque a gente tem conseguido uma relevância grande nisso. A gente tem sido, a BHH tem sido elogiada, inclusive, pela própria SBOC, para outras entidades, como um papel importante. Então, o papel da sociedade médica é essencial, é onde a gente vai dar o parecer técnico, e o mais técnico possível. Então, nós temos um conselho deliberativo que representa o Brasil inteiro, e vários representantes, hematologistas representantes no Brasil todo, e eles apresentam à BHH as sugestões de medicamentos a serem incorporados, tecnologias a serem incorporadas, a BHH filtra,
dentro dos seus comitês técnicos e decide quais as tecnologias que vão ser apresentadas para incorporação. Tanto na ANS, é um número maior, a gente sabe porque o recurso é maior, como para a Conitec. Então, isso tem sido um processo crescente. Mas a gente estava comentando que eu tive uma reunião esse ano que eu achei uma das mais bacanas, que foi com o grupo de pacientes com linfoma folicular da Abrale. Eu nem imaginava que pudesse ter um grupo de pacientes com linfoma folicular, que nem é um linfoma mais comum, da Abrale. E eles colocaram necessidade de mudança de bula de remédio. Então, enquanto a gente ainda está preocupado em pôr novas tecnologias, nós ainda temos que ver se as antigas não precisam ser mudadas, porque os convênios muitas vezes negam por causa da bula. E mesmo, e isso tem um impacto enorme no acesso do paciente, porque o remédio já está aprovado, mas para aquela indicação específica não está na bula, porque a coisa evoluiu e ninguém mexeu. E ainda mais importante são terapias essenciais, mas antigas, que desaparecem. Então nós temos medicamentos que acabam não sendo mais produzidos no Brasil, porque são mais baratos, que ninguém tem interesse. Então nós temos vários exemplos de desabastecimento. Então esse é um processo muito grande a ser feito, a evoluir. A gente precisa profissionalizar isso cada vez mais, e a participação da sociedade e dos pacientes é essencial, até na reversão de várias negativas que acontecem tanto na ANS como na Conitec. Então, realmente, esse é um fórum maravilhoso, pena que vai durar só 1h30, porque deveria durar a manhã inteira. Mas é isso que eu queria falar. Muito obrigada, doutor Renato. Muito obrigada. Gente, realmente esse é um tema que exige muito tempo para a gente poder falar. Mas agora a gente vai escutar também uma voz muito importante nesse processo todo, a principal, que é do paciente. A Silvia Ferriti, que é uma paciente muito engajada também com esses processos, com a advocacy, com a representação do paciente. Eu queria te escutar, Silvia, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na Conitec. A gente nem falava perspectiva do paciente, era o paciente testemunha. A Andréia vai até brigar comigo aqui se eu falar. Mas realmente, né, o mais adequado é a perspectiva do paciente, realmente. Então, eu queria que você falasse dessa sua experiência com os inibidores de ciclina e como foi passar por esse processo. Eu sei que você também teve o apoio de uma entidade de apoio ao paciente. Nos conta um pouco, Silvia, como que foi, como que você se sentiu, como que foi a orientação para você participar, se você estava ciente daquele momento. Por favor. Bom dia, gente. Então, meu nome é Silvia. Aos 43 anos de idade, eu fui surpreendida por um câncer de mama. E aos 50, eu fui de novo surpreendida por metástases desse câncer de mama. Mesmo tendo feito tudo certo. Eu não sou um caso raro. 1 em cada 8 mulheres, ao longo da vida, terá câncer de mama. E dessas que tiveram, 3 em cada 10 terão câncer de mama metastático. Então, quando eu tive a oportunidade de falar pelas pacientes, é por muitas mulheres que têm o câncer de mama metastático, que tiveram e não estão mais aqui, e que ainda terão. Como surgiu para mim essa oportunidade? Por uma associação de pacientes. Eu nem sabia o que era a Conitec. Com o tempo, por conta da pandemia, muita gente passou a conhecer. Eu ainda não era uma voluntária do Instituto Oncoguia, mas eu tinha me aproximado do Instituto. Fazia 1 ano que eu estava em tratamento com um inibidor de ciclina. E eu só estava em tratamento com essa medicação, que é uma terapia oral, 21 dias com comprimido, 7 dias de descanso, junto com outras medicações que eram injeções. Não era uma quimioterapia convencional, uma terapia-alvo. Muito cara. Quando eu comecei, ainda não estava aprovada no rol da ANS, e eu só comecei por judicialização, em 2019.
a associação, o Oncoguia, pela minha aproximação, sabia que eu usava essa medicação. Ainda eram poucas as mulheres que usavam. E daí eu quero trazer para vocês a importância, eu sei que tem muitas associações aqui, a importância de vocês identificarem as pessoas que estão em uso daquela substância que está sendo avaliada, procurar essas pessoas, que não é fácil. Quanto mais a gente conhece os pacientes, né, que estão próximos da gente, mais a gente vai ter a oportunidade de identificar pessoas que tenham um perfil para o paciente, que às vezes eu chamo de testemunho, mas a perspectiva do paciente na Conitec. E trazer a ciência do paciente essa oportunidade, porque é uma grande oportunidade, não é simples, é uma grande responsabilidade. No último dia de inscrição foi quando o Oncoguia entrou em contato comigo. Silvia, você usa essa medicação, não usa? Sim, eu uso. Ai, hoje você se inscreve para fazer o seu testemunho. Desculpa. Na Conitec, o quê? Aí a Evelyn do Oncoguia me explicou que era Conitec, e eu fui também procurar para saber se eu podia realmente contribuir, e a hora que eu vi o que era, e depois de ela ter explicado, eu falei, lógico que eu vou me inscrever. Me inscrevi, foram 9 pessoas inscritas, como a Andréia falou, e nós conversamos, tivemos orientação da equipe da Conitec, que muitos elogios, a equipe nos deu um grande apoio, isso foi em 2021. E eu tive a felicidade de ser escolhida dentre as 9. As 9, né, as pessoas me escolheram e eu pude, então, perceber que eu tinha que me preparar para esse momento. Essa preparação não é algo simples, porque tem 2 números que são apresentados para você. 1, só uma paciente pode falar. 10, você só tem 10 minutos para falar. Como você vai falar sobre, não só sobre você, porque eu não podia ir sozinha, eu tinha, apesar de ser uma paciente só, e eu estava representando uma classe que tinha 3 medicações em análise. No mínimo, eu tinha que conversar com pessoas que utilizavam todas essas medicações, porque eu usava uma delas. Eu também tinha que conversar com pessoas que tinham indicação de uso dessa medicação e não tinham conseguido. E também saber da realidade de pessoas que, infelizmente, nem sabiam que tinham esse tratamento como aquele que seria o melhor para elas. Então, o que eu fiz para encontrar essas pessoas? Nós temos um grupo de câncer metastático do Oncoguia, e eu coloquei lá uma chamada para pessoas que estavam usando ou que tinham indicação de usar. Percebi pessoas que teriam indicação e que não sabiam, e procurei conversar com todas elas. Também conhecia outras pessoas, tinha também a minha suplente, né, que usava uma outra medicação, e aí eu procurei entrar em contato direto para saber a história dessas pessoas, o que elas sentiam em relação aos efeitos colaterais, e também o que tinha melhorado na vida delas. E eu acabei entrando em contato com situações bastante difíceis, porque a maioria das mulheres tinha indicação e não tinha conseguido a medicação. Algumas, mesmo entrando em contato, me respondiam que estavam muito mal e não tinham condições de conversar comigo. Condições físicas, estavam em grande sofrimento. Algumas sabiam que tinham a indicação e não tinham a prescrição médica, porque nenhum médico aceitava passar a prescrição porque a medicação não era aprovada. Então, elas tinham que procurar um médico da rede privada para conseguir a prescrição, para tentar conseguir a medicação por judicialização. Então, gente, ter uma doença que ameaça a sua vida já é difícil. Você sofrer porque está precisando de uma medicação, que é aquela que é a melhor para o seu caso, e não conseguir, é um sofrimento que a gente não merece.
Quando eu tive a opção, a informação pela minha oncologista de que esse tratamento, que era o melhor para mim, eu podia conseguir, ela me deu todos os documentos necessários para eu correr atrás, e eu consegui a medicação, a sensação de ter a nossa dignidade respeitada por você estar tendo o melhor tratamento para o seu caso é indescritível. E é algo que toda mulher com câncer de mama metastático deveria ter. Bom, juntei todas essas histórias, anotei tudo que não podia deixar fora desses 10 minutos, treinei muito, porque não dá para chegar lá e falar 10 minutos no improviso, e consegui, em 10 minutos, passar a minha experiência e a experiência de outras mulheres que tiveram ou não acesso à medicação, a uma dessas substâncias. Como foi essa experiência para mim? Foi online. Eu já fazia quase 2 anos que eu usava a medicação. Eu estou muito bem, tenho alguns efeitos colaterais totalmente manejáveis. Eu continuo com essa mesma medicação, essa mesma classe, até hoje. Já faz mais de 4 anos. Foi online, a experiência que eu tive assim, de início foi um choque, porque eu esperava ver várias pessoas me assistindo, e as janelas estavam fechadas. Então, não foi fácil falar para mim mesma, né? E aí você pensa, será que realmente as pessoas estão assistindo? Eu sei que já tem tido muitas melhoras, viu, André? E aí eu fiquei na expectativa das perguntas, né, doutor Renato? Fizeram uma pergunta, a pessoa que fez a pergunta me pareceu da equipe de apoio e não uma pessoa que era membro, posso estar enganada. Pronto. Mas a pergunta que ela me fez, tenho que dizer, foi algo que eu já tinha falado. Então, também me chamou a atenção, assim, eu não me senti muito bem com uma pergunta de algo que eu já tinha falado. E não teve mais pergunta. Aí o que eu fiz foi aproveitar aquele momento e falei assim, já que não tem pergunta, posso usar esse tempo para falar algumas outras coisas? E aí, lógico, né, me disseram que sim, porque seria muito duro dizer que não, né? E aí eu falei algumas outras coisas. Doeu muito entrar em contato com tantas mulheres em sofrimento. Não foi fácil, tá? Quando eu terminei a minha fala, e desligou e eu saí, né, eu só chorava, porque foi muito peso, né? Assim, eu não estava lá sozinha, só estavam todas as mulheres comigo. Mas foi uma experiência única, viu, André? Assim, então, essa perspectiva do paciente foi um avanço da Conitec. Ainda precisamos aprimorar muitas coisas, eu sei que muitas coisas têm melhorado, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o que se espera, né? Vocês explicaram para mim na época e você mostrou hoje os vídeos. Existem diferenças, né, de doença para doença, de experiência a experiência de paciente, e o tratamento que eu faço é uma combinação de 2 medicações, em que o tratamento padrão na época era só uma dessas medicações. Acrescer essa segunda em combinação não faz necessariamente você se sentir melhor, mas aumenta a sua expectativa de vida e mantém uma relativa ótima qualidade de vida. Mas é diferente das pessoas que falaram aqui que eu fiquei sem dor, a minha qualidade de vida melhorou. Essa medicação que eu uso foi a primeira que alcançou a expectativa de vida de uma paciente com câncer de mama metastático para mais de 5 anos, a média. Ontem a gente viu dados baseados no DataSUS, em que uma paciente com a mesma doença que eu, que usa só a medicação padrão e não usa essa medicação mais moderna, tem uma expectativa, em média, de 26 meses de vida. E essa medicação faz aumentar para 5 anos. Aí eu pergunto para vocês, tudo bem se o cabelo de vocês ficar um pouco mais ralo, cair bastante, ficar sem textura?
Tudo bem que se seus neutrófilos baixarem, sua imunidade baixar um pouquinho, mas você pode usar máscara numa situação difícil? Tudo bem se a sua pele ficar ressecada e você precisar usar hidratante mais vezes, colírio de noite para dormir, porque o olho resseca? Tudo bem para você viver mais tempo e ainda assim com ótima qualidade de vida? Sim? Mas o que eu assisti lá foi uma análise técnica baseada em métricas que tirava pontos, tirava percentualmente pontos de um resultado numérico final para dizer que não valia a pena porque a qualidade de vida piorava. Existem diferenças entre qualidade de vida, algo que pode te levar à internação, algo que pode te levar a um risco de morrer. É muito diferente dessas coisas que eu falei para vocês, que foram as coisas que eu levei, que são as coisas que estão na literatura. Então, assim, quando se trata de qualidade de vida, não tem ninguém com mais propriedade para ser ouvido do que a paciente. O paciente é paciente. A gente vive isso e a gente sabe qual é o que a gente está. Qual é o preço que a gente pode pagar pelo benefício que a gente vai ter? Então, ouvir o paciente é primordial. E a gente não está pedindo nada mais do que nosso direito. A TJCC não existiria se não fosse pelos pacientes. A Conitec não existiria se não fosse pelos pacientes. Todas as instâncias, né? A ANS, esse espaço é nosso por direito, é nosso porque é legítimo, não é um favor. E a gente precisa ocupar muito mais espaços onde ainda não estamos. Censurar a fala do paciente, restringir a fala do paciente, evitar a presença do paciente é algo que não pode existir. Vou terminar aqui e, se der tempo, a gente faz umas considerações finais. Silvia, acho que é até difícil comentar, né, depois de tudo que você falou e da realidade, né, da forma como você passou por esse processo. Mas eu queria só falar algo que é importante. Assim, eu acho que são muito pontuais esses momentos de participação do paciente no processo de incorporação como um todo, né? A Silvia ali, né, foi a única paciente ouvida nesse caso. Dentro da perspectiva do paciente, somente 10 minutos para falar. A Silvia ainda teve um cuidado de tentar representar uma diversidade ali, porque ela fez contato com outros pacientes, ela conseguiu fazer essa mobilização. Mas é muito difícil para o paciente, no estado em que ele está, às vezes ser escolhido e conseguir fazer isso, conseguir reunir outros pacientes, conseguir ter esse entendimento, né, de como se preparar para aqueles 10 minutos, porque é um momento muito decisivo. E que nem sempre é levado, tem a atenção que nós gostaríamos que tivesse. A gente sabe dos processos de melhora, enfim, de escuta, mas ali daquele processo de escuta dos membros. O quanto é importante, né, ter um olhar atento. É um momento chave, é um momento decisivo ali, porque é a voz principal que deve ser ouvida nesse processo. E aí, vou passar aqui para a Andréia. Andréia, eu queria, como eu disse, são momentos muito pontuais que a gente tem ali, né? Então, é a perspectiva do paciente, é a consulta pública e, eventualmente, a audiência pública, né? Na ANS, a gente tem um processo que é um pouco diferente. Toda vez que a decisão preliminar ela é negativa, a incorporação, você tem a audiência pública. Então, é mais uma oportunidade de escuta da sociedade, uma oportunidade importante. Todo mundo pode se inscrever para falar. E dentro da Conitec, a gente tem esses dois momentos, a perspectiva e a consulta pública. Mas eu queria que você falasse para a gente um pouco mais desse momento da audiência pública, em que momento é cabível, como que ela pode ser solicitada, se você considera esse também um momento que seria importante nesse processo decisório. Acho que agora. Obrigada pela pergunta.
Quero parabenizar aqui meus colegas. Silvia, receba meu abraço. Eu reassisti a sua apresentação. A Silvia fez uma fala maravilhosa. Trouxe muitos elementos importantes. Silvia, foi em 2021, né? A minha equipe começou com essa ação em dezembro de 2020. A cada reunião, a gente melhora um pouquinho. É uma equipe pequena, né? Essa equipe começou, acho que eu tenho 10 anos do DGITS, mas essa equipe começou ali por volta desse 2020, 2019. A gente não tinha cientistas sociais na equipe, psicólogas. Então, você foi atendida por uma psicóloga, por uma cientista social. Hoje, a gente tem essa equipe também à frente dessas reuniões preparatórias. A gente tem todo um cuidado com o paciente nesses bastidores, né? E muitas vezes a gente também entra em contato no pós. Eu acredito que você tenha sido contactada depois também. E a gente tem melhorado muito. É uma equipe muito pequena. Nós somos hoje 6 pessoas que fazemos muita coisa. Análise qualitativa, relatório para a sociedade, perspectiva do paciente. Mas a gente faz tudo com muito cuidado, com muito carinho, porque a gente acredita no SUS. Então, a gente melhorou muito, viu? Hoje a gente já percebeu muitas coisas que a gente precisava melhorar mesmo, desde a sua fala, desde 2021. A gente teve uma pandemia aí, né, nesse 2020, foi por isso que as reuniões passaram a ser totalmente online. As pessoas ainda estavam entendendo aquela dinâmica do online, de abrir câmera e tudo mais. São vários comitês, vários representantes, então é difícil também da gente estar ali. São todos adultos, né? Igual quando é criança na escola, a gente fica, meu filho, abre essa câmera, mas todos são adultos, a gente faz o que a gente, né, pode também ali, a gente sabe da importância disso, a gente também percebeu que a nossa equipe hoje ganhou um espacinho a mais também para estar fazendo um preparatório de perguntas, porque, às vezes, a pessoa que está trazendo ali o relato, ela, às vezes, fica um pouco nervosa, ou a gente percebe alguma necessidade. A nossa equipe também se prepara para fazer perguntas, porque a gente também percebeu que, às vezes, a pessoa fala tão bem, a sua fala, Silvia, foi tão maravilhosa, você trouxe detalhes ali, não só seus, como de seus colegas, né? De suas colegas. Então, nem sempre precisava de perguntas, mas hoje a gente tem também esse cuidado a mais, porque a gente também percebeu isso. Tá? Então, a gente tem muito cuidado, muito carinho por essas pessoas que estão ali abrindo sua vida, né, seu momento. Assim como os especialistas, né, doutor? A gente fica ali na luta, nos bastidores, ligando. Olha, a reunião atrasa um pouquinho. Você pode falar, olha, o paciente pode falar a tal hora. Olha, tem um aluno que ele estuda de manhã, ele precisa falar à tarde. Né? A gente precisa do consentimento dos pais, da imagem da criança com o pai e tudo mais. Então, a gente faz todo esse trabalho. Às vezes, o paciente fala, nossa, eu não consegui falar tão bem. E a gente vai todo nesse trabalho por trás dos bastidores também, para estar cuidando daquela pessoa no pós-fala da Conitec. A gente foi um trabalho muito difícil. A gente estudou bastante para que acontecesse a perspectiva do paciente, né? Acontece em outros países, em outros formatos, no paciente especialista, no NICE, mas a gente tem uma outra realidade brasileira, né? A gente tem um país muito diverso, então a gente precisou também adaptar as nossas realidades de população, de país, de diversidade. Então, por isso que a gente traz essa perspectiva do paciente, porque o testemunho é uma coisa muito, né? Então, a gente traz, o paciente ele vai trazer ali a sua experiência de vida, o seu olhar. Por isso que a gente faz esse preparatório também, porque, às vezes, a pessoa não sabe o que é Conitec. Então, na primeira reunião, a gente fala um pouquinho da Conitec, na segunda, a gente fala um pouquinho. Né? E, se a pessoa quiser mais um encontro, a gente ainda fala mais um pouquinho com essa pessoa. E apresenta. A gente não diz o que ela tem que falar, obviamente, mas a gente orienta, né, o que o plenário, o que o comitê gostaria, né, precisaria saber do dia a dia daquela pessoa. A audiência pública, Luana, ela é muito já está no pós-recomendação da Conitec, então ela já sai da Conitec, já é algo do secretário.
Então, se após uma recomendação final da Conitec, como eu disse, a Conitec recomenda, né, ela não bate o martelo, quem bate o martelo é o secretário, que publica a decisão. Se ele perceber ali mais, precisando mais alguma discussão, ele aciona, ele solicita uma audiência pública. Então, essa é uma organização feita, inclusive, pelo gabinete dele. Cada secretário age também de uma forma, então, a gente já teve, né, participações diversas nas audiências públicas, mas é algo muito específico ali do secretário. Enquanto o Conitec, a gente tem ali, né, a perspectiva, e a consulta pública, eu reforço que, gente, a gente faz uma análise, a gente lê todas as contribuições, 11 mil, todas as contribuições a gente lê. E hoje a gente tem, né, mais recentemente, análise qualitativa também. A gente não recebe mais tantas contribuições, 20 mil, né, porque hoje as contribuições são feitas por meio da plataforma Participa Mais Brasil, então você tem que logar. Então, a gente sabe que, em alguns momentos, houve uns robozinhos ali trabalhando, e hoje, pela plataforma, já não é possível isso mais. Mas eu não sei se eu falei demais, né? Não, não foi ótimo. E uma informação importante, André, porque a gente realmente não conhece, por exemplo, qual é a equipe, quantas pessoas. Acho que é super importante. Você está falando que são 6 pessoas para todo esse processo da participação social, né? Desde construir o relatório. Tem a parte. Nós somos 5 coordenações. Então, tem uma coordenação geral de ATS, que quem está à frente é a Priscila Lowley. Ela é a equipe que é a equipe técnica, que faz o relatório técnico, então, que auxilia, né? Não sei se vocês sabem, nós temos 100 e tantos NATs, Núcleos de Avaliações de Tecnologias, em universidades públicas, institutos públicos, e também hospitais acho que privados de excelência. Então, alguns têm alguma parceria com o departamento e eles fazem algumas análises, elaboram esses relatórios técnicos. Então, algumas vezes vocês vão ver, de repente tem um Instituto Nacional de Cardiologia, uma Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, fazendo o relatório e apresentando o relatório, porque ele é um parceiro do departamento e ele recebe para fazer essa análise, né? Então, temos essa equipe. A equipe que eu estou à frente é uma equipe de participação social. Então, a gente faz essas outras ações específicas de participação social. Obrigada, Andréia. E só falando da audiência pública, porque a gente entende também que é um momento importante, porque é mais uma oportunidade. Como eu disse, assim, são muito pontuais, né, para essa participação da sociedade civil como um todo. Então, a audiência pública tem até um PL, gente, que é de autoria da Silvia Cristina, da deputada Silvia Cristina, 4361 de 2021, que trata sobre essa questão da obrigatoriedade, né, em caso de um parecer preliminar desfavorável, também na Conitec, da gente ter oportunidade de trabalhar e de discutir em audiência pública o tema. Mas eu vou passar agora para a Verônica. Verônica, na sua avaliação e na pesquisa, e você enquanto paciente também que passou por esse processo, você acha que o paciente, essa escuta do paciente, ou na verdade, de participação social, ela poderia estar incluída em outras fases do processo de incorporação? Obrigada. Olha, eu acho que quanto mais espaços disponíveis para a gente poder ter essa escuta da vida real, melhor. Acho que isso é inquestionável, né? Hoje, como a gente estava comentando, a Silvia comentou, né? O paciente testemunho que começou e que todo mundo ainda fala paciente testemunho, a perspectiva do paciente é um avanço inegável. É óbvio que 10 minutos é muito difícil você conseguir reproduzir não a tua história, mas toda essa bagagem que precisa chegar e todo o peso emocional, né, Silvia? Toda essa questão de responsabilidade no tema é muito complexo, mas acho que a gente também tem que enxergar como um avanço, né? A própria análise qualitativa já tem, como a gente viu até na minha pesquisa, né, isso já na prática, o resultado disso na prática. É uma forma também de aprimorar a escuta desse espaço onde o paciente teve a oportunidade de enviar sua contribuição. Então, a gente tem visto avanços, obviamente, mas eu acredito que sim. A gente tem, por exemplo, não foi citado aqui, mas um outro momento em que o paciente também pode ser ouvido é na reunião de escopo do PCDT. Então, é convocado a associação de paciente, a associação de paciente pode participar daquele momento da reunião de escopo para reconstrução, reestruturação do PCDT.
Então, a gente tem alguns mecanismos já estruturados que estão no processo de evolução, mas eu acredito que sim, quanto mais o paciente puder ser ouvido, na verdade, quanto mais o paciente tiver espaços para falar e quanto melhor ele for ouvido, porque não basta só ter o espaço para poder dar a sua contribuição, como, por exemplo, a consulta pública, e essa contribuição não ser utilizada efetivamente, ser só um espaço formal de envio de contribuição ou de participação. Mas isso aqui também tem que ser melhor analisado, melhor considerado de uma forma efetiva e não observado como sendo uma contribuição tendenciosa ou apenas uma contribuição de paciente, só um relato. Não, isso precisa ser considerado evidência de vida real e o paciente é a pessoa que envia esse relato de vida real. A análise técnica então, cada um tem a sua responsabilidade pelo seu envio. Então, muito mais do que oportunizar o espaço, também garantir e assegurar que isso seja devidamente considerado. Esse ponto, né, de ser devidamente considerado, a forma como é analisado, isso é uma questão de transparência também dentro do processo. Sem dúvida, né? sem dúvida. E que a gente precisa muito. Às vezes, na reunião técnica, onde você tem a fala sobre essa contribuição, a gente, às vezes, precisa ter uma melhor informação de como foi feita, né? Ou ainda mais elementos ali que foram trazidos dentro da contribuição. Acho que isso é bem importante também. E essa formação dos membros dos comitês, né? Que precisa com que eles também... A gente está falando aqui muito sobre a pessoa que envia o dado, que é o paciente, a sociedade, o pessoal que analisa o dado, mas tem esse terceiro ponto, né, que eu comentei no tripé, que são as pessoas que vão fazer uso dessa informação. Então, eles também, como a André até comentou, né, tem a questão da atualização da legislação da Conitec, que são pessoas que têm que ter formação em ATS, mas eles precisam também ter essa consideração efetiva, respeitosa e adequada dessas contribuições para, de fato, cumprir o seu papel, que é impactar na tomada de decisão. Obrigada. Doutor Renato, a gente vê que nessa participação da sociedade civil, às vezes a gente fica muito distante. Assim, é o paciente, tem o médico, a sociedade médica... eu queria que você falasse um pouco para a gente. É possível potencializar essa participação numa atuação conjunta? Eu tenho tocado muito isso assim, com os pacientes. A participação não é só do paciente. O médico também tem que estar informado que tem aquela consulta pública. Ele tem que passar a informação para o paciente. O que é importante também ele destacar na contribuição. O paciente também informar o seu médico. Criar uma rede de informação ali. A associação informar também. Você acha que esse trabalho pode ser potencializado? A gente pode ter uma atuação conjunta mais eficaz? Eu acho que pode e deve. Então, sempre que vem essas contribuições públicas, né, a consulta pública, que é muito importante, a gente divulga, incentiva, procura dar argumentos e, obviamente, deixar a pessoa livre para dizer se é a favor ou contra. Mas eu acho que sim. Na ANS, a gente tem... E aqui eu quero reiterar que, assim, realmente nós temos tido evolução, as coisas têm melhorado muito, tem melhorado na Conitec, tem melhorado na ANS, tem melhorado na Anvisa. A qualificação técnica dos participantes da Anvisa, referente à incorporação, eu fui testemunha disso em 2018, e esse ano a mudança foi brutal. Então, tem evoluído muito. E na ANS, por exemplo, a gente tem as associações de pacientes participam, discutem. Então, o que acontece? A gente vai, faz a discussão técnica, depois eles apresentam todos os dados e tudo que foi visto na consulta pública, a gente discute de novo. Então, eu acho que dá sim para a gente melhorar muito essa integração da sociedade com os médicos e com a associação médica, que são coisas diferentes. A associação médica procura ver a parte médica e também da parte técnica e de possibilidade de aquilo ser incorporado. E os médicos precisam participar disso, eles precisam ouvir seus pacientes e dar a sua opinião. Isso é essencial, tem como e deve ser feito, sim. Eu acho que esse é um dos muitos passos que a gente pode fazer. Inclusive, no EMA agora, no Congresso Brasileiro de Hematologia, nós vamos ter um dia
de fórum de acesso e equidade, só para discutir acesso à tecnologia e melhoria na saúde da população. Andréia, você quer comentar? Falando um pouquinho da fala do senhor e da Sílvia, vocês comentaram né, no caso a Sílvia comentou mesmo da importância da associação. A gente tem várias associações de pacientes aqui e a gente precisa mesmo da parceria, do auxílio de vocês, porque vocês têm essa proximidade com o paciente e a gente tem buscado cada vez mais pacientes que tenham, né, às vezes a gente precisa de ter uma demanda de um paciente com aquele gene específico, com aquela, né, especificidade. Então, a gente não tem acesso a esses pacientes. A gente fica monitorando ali as inscrições e quando a gente não tem inscrições, a gente vai ligando para as associações, pedindo para que elas se movimentem e busquem esses pacientes para que eles também se inscrevam. Então, foi isso mesmo que aconteceu. A gente vai buscando, né? E algumas doenças, elas são ainda mais difíceis, porque elas não têm associação, ou as associações não são tão participativas. Então, a gente tem doenças negligenciadas, que a gente tem muita dificuldade. Então, malária, leishmaniose, tuberculose. A gente busca não só a associação, a gente busca os especialistas. Então, aquele cadastro ele funciona para isso também. Quando a gente vê um especialista da área, a gente liga, a gente manda mensagem, por favor, se eu tenho algum paciente com essa indicação, pede para ele participar. A gente até alterou um pouquinho nossas orientações, é como um edital nosso da perspectiva do paciente, para a gente poder fazer uma busca ativa. Então, se a gente não tem inscrito, a gente faz uma busca ativa, aí vai ligando para os especialistas, né, para as secretarias, né, do Ministério, pedindo, porque às vezes a gente não tem um paciente participando. Então, tem uma importância muito grande a participação, né, das associações nesse processo. Viu? Luana, já Obrigada, André. Alô? Oi? Já vou pegar daqui para a gente fechar, pode ser? Pode, eu só ia ressaltar, Sílvia, e já me indicaram aqui que a gente só tem mais 5 minutos aqui para fechar. Mas, Sílvia, eu só queria que você falasse, né, essa interação do paciente com o tomador de decisão ali na Conitec, para você fazer esse fechamento. Qual que é a importância disso para ele conhecer realmente, né, essa realidade e também para estar educado ou informado realmente sobre essa realidade? Me fala um pouco dessa interação. Eu acho que tem uma coisa muito importante que precisa acontecer para que ele esteja melhor preparado, que os membros da Conitec estejam melhor preparados para a tomada de decisão. E já adianto, estou muito feliz, André, pelas suas falas, pelas melhorias que têm acontecido, viu? Mas qual é esse avanço que eu acho que a gente precisa? Quando eu assisto às audiências públicas da ANS, eu fico com inveja, porque a gente vê que é democrático. Qualquer pessoa pode se inscrever. O tempo de fala é muito menor, são 3 minutos. Mas qualquer paciente, qualquer associação, qualquer médico, qualquer pessoa da sociedade é livre para se inscrever e ser ouvida. E, com isso, a gente tem a multiplicidade, a diversidade de experiências. E os membros da Conitec, se a gente tiver, e quando a gente tiver audiências públicas para todos os tratamentos em análise, eles vão ter a oportunidade de ouvir essa diversidade. Eu acho que isso faz diferença. A outra coisa que eu acho muito, muito importante é que toda reunião da Conitec tenha um médico especialista naquela questão que está em análise, naquela pauta. Então, a gente tem hoje essa possibilidade que antes não tinha. Agora tem. A MB, se eu não me engano, pode indicar um especialista. Eu acho que deveria ser obrigatório. Na minha, por exemplo, teve algumas questões que foram faladas que estavam equivocadas. E eu, como paciente, sabia. Provavelmente haveria outras. Então, assim, sendo obrigatório para cada pauta, no meu caso, seria um oncologista especialista em mama, que poderia ser indicado pela sociedade médica. Queria te agradecer pelo cuidado que você teve de assistir novamente a perspectiva da paciente, o testemunho que eu apresentei. Tá? Para quem quiser ter acesso, é fácil de gravar, que foi na 100ª reunião. Aí dá para identificar com a pauta inibidora de ciclina.
E agradeço muito. Sou também uma defensora do SUS, acredito no SUS, trabalhei no SUS mais de 20 anos. Gente, muito obrigada, Silvia. Acho que essa, né, encerra muito bem, porque todos nós somos defensores do SUS, né? Todos nós queremos a melhoria no nosso Sistema Único de Saúde e também que todos tenham acesso, todos tenham a garantia de direitos, né, do acesso à saúde. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que teve algum problema técnico, não consegui receber aqui as perguntas, mas foram várias. Tem perguntas aqui da audiência, a Tina, que está aqui com a gente, também tem perguntas. Eu vou fazer uma sugestão, tá? Eu peço desculpas para quem está no online, mas a gente vinha um pouco aqui do lado e a gente, quem quiser ainda conversar alguma coisa, um esclarecimento, a gente poder ter esse momento aqui. Eu peço desculpas, eu não estava atualizado, acho que o aplicativo aqui para eu receber essas perguntas. Eu agradeço muito, doutor Renato, Silvia, Verônica, Andréia. Muito obrigada por esse momento. E hoje eu espero que a gente vai fazer isso, uma outra oportunidade de continuar essa discussão e melhorar esse processo de participação social na incorporação de tecnologias. Muito obrigada.